começar? Bom, boa tarde a quem está aqui e quem está assistindo através da internet. Eu vou falar um pouco aí sobre o contexto do processo seletivo para pós-graduação no programa de Engenharia de Produção da Poli-USP, especificamente a parte do grupo GTI, Gestão e Tecnologia da Informação. Já de antemão, eu gostaria de alertar que qualquer divergência que porventura houver aqui nos slides com o que está no site, lá no divulgado, no edital, vale o que está no edital. Tá? Aqui é só uma ilustração. Tá? Então, muito importante acessar o site para pegar as informações completas e atualizadas, que é só uma visão geral. Então, a gente vai falar um pouco, primeiramente, sobre o programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, aqui da Poli-USP, e sobre o processo seletivo para ingresso em 2013. Na primeira fase desse processo seletivo, as inscrições estarão abertas de 10 de setembro a 11 de outubro, na nossa Secretaria de Pós-Graduação, podendo, para aqueles, alertando aqueles que desejarem pedir dispensa de proficiência em inglês para que apresentem até dia 30 do corrente. E a primeira fase vai constituir um exame aplicado pela FUVEST. Né? A prova será realizada no dia 27/10, em local a ser divulgado aí pela FUVEST. E essa prova virá uma parte de inglês, de redação, e também em português, né? E também uma parte de raciocínio matemático, raciocínio lógico. Nós estamos nos preparando para selecionar as pessoas, a gente vai ordenar, selecionar um conjunto dos que tiverem melhor desempenho, e vai ter a divulgação dos resultados em 5 de novembro. E para essa fase e para as seguintes, a gente alerta que não há revisão de provas. Tá? Na segunda fase, chamados os convocados, vai haver provas específicas de cada grupo de pesquisa. Né? Então, aqui no nosso caso, estamos falando do GTI, os candidatos ao GTI farão a prova específica do GTI. Né? Tem uma bibliografia específica, inclusive, para a prova. Essa prova vão ser feitas aqui diretamente pelo programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. Nós faremos elaboraremos, aplicaremos e corrigiremos essas provas, que ocorrerão no dia 28 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, com duração de 90 minutos, uma prova sem consulta, inclusive a nenhum dispositivo eletrônico. Haverá também a apresentação dos projetos do projeto de pesquisa. Né? E haverá uma escala divulgada aí no site, né, das pessoas que farão entrevista ante uma banca, no caso aqui do GTI, específica com os professores do GTI. Também nessa fase não há revisão de provas. A gente lembra que os candidatos a doutorado precisam apresentar comprovação de publicação em periódico e evento de caráter acadêmico, ou seja, com avaliação blind review, para inscrição nessa segunda fase. A gente destaca também, né, que ocorrem casos de pessoas que tiveram o seu mestrado fora da USP, né, e que precisa ter o título reconhecido, então precisa fazer essa solicitação por ocasião da primeira matrícula, porque isso é um pré-requisito para a permanência do aluno do programa. Né? E, obviamente, essa permanência aí no nosso programa de doutorado fica sujeita à aprovação, uma manifestação favorável da USP sobre o reconhecimento de diploma. Né? Para quem não fez mestrado em Engenharia de Produção, deve ser parecido com o departamento, como tendo algum vínculo com as nossas atividades aqui. Bom, os resultados, até vai haver essa banca, né? A banca vai vai avaliar a prova, capacidade, vai estar sujeito à capacidade que os professores vão ter no momento de absorção de novos alunos, novos orientados em função das regras do programa e da USP. Né? Eu gosto sempre de ressaltar que não existe um número de vagas a ser preenchido.
Tá? Existe um número máximo de que os professores poderem orientar e, no limite, né, todas essas vagas podem ser preenchidas e, no limite, nenhuma vaga pode ser preenchida, dependendo do resultado do processo seletivo. E o resultado final vai ser publicado em 14 de dezembro no site, né, do ppgep.poli.usp.br. Não serão dadas informações por telefone. Né? E a gente destaca que todos os alunos, ao ingressarem, ingressam como alunos especiais. Faz parte do processo de avaliação constatar o desempenho que os alunos vão ter nessas matérias cursadas com uma ou mais disciplinas no primeiro período aqui como aluno especial, para efetivação como aluno regular do programa. A exceção é o caso dos alunos que já entrarem com bolsa, porque as bolsas só são concedidas para alunos regulares. Programa de engenharia de produção de nota 5 na CAPES, a gente tem uma ideia tanto de que possa fornecer subsídios para formar profissionais que possam atuar na academia como no âmbito das empresas. É um dos primeiros de pós-graduação em engenharia de produção no Brasil, né? A dúvida é se é o primeiro ou o segundo. É um formador muito tradicional de pesquisadores que nuclearam outros programas de pós-graduação em engenharia de produção. E também, por que não dizer, também cursos de graduação em engenharia de produção, e muitos docentes também que atuam ao longo do Brasil afora aí, tiraram seus títulos de doutores aqui conosco. Né? Há uma série de profissionais também em posições de destaque em várias organizações públicas ou privadas que também tiveram oportunidade de fazer mestrado e doutorado conosco. Dados assim, números macro aqui, né? Nós tínhamos aproximadamente 100 alunos matriculados regulares, 40 de mestrado, em torno de 60 de doutorado, em torno de 30 alunos especiais, 30 orientadores credenciados, 17 atuando em 2011, 2012 são um pouco mais, 18 ou 19. Esse número varia de ano a ano. Opa. Temos um número de... Existem bolsistas de mestrado, de doutorado, com bolsa do CNPq e da CAPES, aqui não aparece, mas também há também da FAPESP, né? Eu sei, inclusive, porque é minha orientada. Existem um número considerável de alunos sem bolsa também no programa. Né? Da história aqui do nosso programa, tem que conviverem pessoas que seguem a carreira acadêmica e, portanto, se dedicam integralmente à carreira acadêmica, e também, pelo menos metade, eu diria, são pessoas que atuam em empresas e que convivem a sua atuação nessas organizações fora da USP com a sua dedicação aqui ao programa. Os prazos que os alunos têm para desempenharem aqui as suas atividades. Tem 24 meses para fazer uma pré-qualificação, no caso dos alunos de doutorado, que é um exame que avalia a evolução da pesquisa. A qualificação, você tem que fazer a inscrição para um mestrado até 18 meses e ter concluído até 24 meses, doutorado até 36 meses a realização e 30 a inscrição. E você precisa também ter um pré-requisito de acumular créditos relativos a 4 disciplinas. Existem atividades que podem contar créditos em disciplina, como, por exemplo, publicar artigos em periódicos e eventos acadêmicos. Prazos para conclusão a partir da primeira matrícula em disciplina. São 36 meses para o mestrado, onde você deve cursar 6 disciplinas, créditos relativos a 6 disciplinas. Doutorado são 56 meses, com créditos relativos a 5 disciplinas. No caso do doutorado direto, são 11 disciplinas e o prazo é de 68 meses. Nós temos uma infraestrutura bastante razoável aqui, tem uma sala para os alunos de pós-graduação, cada grupo de pesquisa também tem sua sala, todas essas salas têm equipamentos, acesso à internet, etc. Aqui na USP nós temos um bom acesso a periódicos nacionais e internacionais, quer seja em papel, quer seja através do sistema CIB ou do portal CAPES, que você, entrando aqui no âmbito da USP ou conectado à USP através de VPN, você tem acesso a uma base considerável de periódicos acadêmicos. Existe a possibilidade de concessão de bolsas, e normalmente a gente pede para aqueles aprovados que tiverem interesse já se manifestarem. Durante o processo seletivo a gente gosta de ter essa manifestação de quem se interessa por bolsa.
E as bolsas ditas de bancada, né, que são colocadas para atribuição aos nossos alunos, através da nossa comissão coordenadora de programa, leva em conta a distribuição entre os grupos de pesquisa, o desempenho do aluno e a distribuição de bolsas pelos orientadores. Né, e são sempre divulgados previamente os critérios que estão sendo considerados. É dada ênfase na USP, na Poli e aqui na engenharia de produção à internacionalização, tanto de docentes como de discentes. Existem algumas condições de apoio que podem valer, dependendo aí no dado momento da disponibilidade de recursos existentes, ou seja, né, em um dado momento pode haver, pode não haver, mas existe a ideia de que, tendo recursos, a gente apoia publicações de artigos e a participação de eventos, sujeito às regras que são divulgadas e à disponibilidade de recursos. Existe também a condição aí dos alunos que fazem doutorado sanduíche, para os quais tem bolsas dos órgãos de fomento. Né? Não tem um programa assim formal para isso, mas existem várias instituições com as quais nós temos boas relações, pesquisadores que têm atividades conjuntas que podem facilitar esse contato para quem se interessar por esse doutorado sanduíche. Falando um pouco sobre aquela pré-qualificação, né, que você tem que fazer até 24 meses após o ingresso. Né, você pode fazer 2 vezes. Um aluno se inscreve até 20 meses a primeira matrícula. No exame de qualificação, fica isento de fazer pré-qualificação. Por que esse aqui é importante? Somente no doutorado, que é um prazo mais longo, as pessoas têm que começar a se focar o quanto antes. Então, essa ideia da pré-qualificação é a gente... O programa tem uma noção se os candidatos, né, se os alunos estão já caminhando nas suas pesquisas dentro de um método adequado, um cronograma de atividades factível. Então, acaba sendo bastante proveitoso, não só para o programa que lá está o andamento aí das suas atividades, mas para os próprios alunos. Ajuda a dar um direcionamento às suas pesquisas. Já a qualificação é uma inscrição formal, é uma coisa que tem validade perante não só o programa como a USP, né, tem que estar de acordo aí com as regras da USP, tem que ter crédito de 4 disciplinas, você tem que entregar um texto 21 dias antes da realização do exame, a banca é composta por 3 membros, dentre aqueles que forem indicados pelo orientador, a comissão coordenadora do programa faz essa escolha, existe também a possibilidade de fazer o exame uma segunda vez. Tá? O exame de qualificação é um marco importante no andamento tanto no mestrado quanto no doutorado. Ele é pré-requisito, inclusive, para uma série daqueles incentivos que eventualmente estejam disponíveis na época. É uma série deles que estão condicionados a ter a qualificação aprovada. Dentro do ambiente acadêmico, a grande variável de desempenho é o desempenho em publicações. Né? Então, sendo assim, a gente exige aí para poder qualificar que